Fala investidor, futuro investidor, beleza? Gustavo da Investir Bem aqui e no vídeo de hoje vamos falar alguns tópicos rapidinhos sobre a Raia Drogasil, uma das maiores empresas aí da nossa bolsa de valores, uma empresa de crescimento, empresa que vem se desenvolvendo bastante. Vamos falar um pouco sobre endividamento, sobre os projetos da empresa. Separei alguns pontos aqui sobre a empresa, então fica até o final para você não perder nenhum ponto, principalmente se você se interessa ou se você investe nessa empresa. Então fica até o final para você não perder nenhuma informação, porque hoje em dia a gente não pode deixar nenhuma informação passar como investidor. Concorda comigo? Então fica até o final, sem mais enrolação, vamos falar rapidinho aqui sobre alguns dos principais pontos sobre Raia Drogasil. Código de negociação RADL3. Para tudo, lembrando que a empresa está no novo mercado, ou seja, no segmento de listagem em que só existem ações ordinárias, 100% tag along, e a empresa também tem um bom free float. Então esses são os primeiros pontos que eu queria tratar no vídeo de hoje. É uma empresa com boas governanças, te dá boas condições para ser sócio, pelo menos indiretamente, sem fazer uma análise mais profunda da governança da empresa. Vamos partir para o segundo ponto. Ela é uma empresa líder no mercado brasileiro de farmácias com mais de 2.100 lojas, presente em 23 estados brasileiros e com um faturamento de 18,4 bilhões de reais em 2019. E também ela foi criada, a Raia Drogasil foi criada em 2011 a partir da fusão entre Raia e Drogasil. E atualmente, devido a essa fusão, a Raia Drogasil é a maior rede de farmácias do Brasil, tanto em receita como em número de lojas. No encerramento do primeiro trimestre de 2020, a empresa tinha 2.107 lojas abertas. E em relação aí à distribuição dessas lojas em seu portfólio, 65,9% já estão em fase de maturação, ou seja, são lojas maduras, já consolidadas, já estão há um tempo abertas. 9,5% estão aí em até 3 anos, mais ou menos, desde que foram abertas. Então são lojas mais recentes. 12,3% tem 2 anos e 12,3% também tem aí em torno de 1 ano. Então tem muita empresa nova aí, praticamente 1/3 não tem nem 3 anos. Então isso reflete muito bem esse projeto de expansão que a empresa vem tendo aí nos últimos anos. Tem muita loja para ainda se desenvolver e entrar em processo de maturação, ou seja, começar ali a entrar na rotina das pessoas e atingir o seu máximo de faturamento, um melhor desempenho que uma loja, no caso uma farmácia, pode ter. Então aí tem 1/3 basicamente das lojas, das farmácias abertas para entrar em fase de maturação. Então ainda tem muito para se desenvolver. E agora eu vou deixar aí na tela para você o histórico de lucros da empresa que eu peguei no site Análise de Ações. Então a gente pode ver que de 2013 para cá teve aí um desenvolvimento gigante nos lucros da empresa. Então, sem dúvidas, é uma empresa que vem aí num processo de crescimento e já vem trazendo resultados também. Também vou deixar aí na tela o histórico de cotação da empresa. Aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, trouxe um retorno de quase 1000%. Então, é uma empresa que vem crescendo bastante, os lucros vêm subindo e a cotação, obviamente, vem acompanhando. E o market share da empresa atingiu aí 13,8%, um aumento de mais de 1 ponto percentual, com ganhos em todas as regiões que a empresa opera, que é praticamente aí no Brasil todo, com destaque para São Paulo, com mais de 1.000 farmácias. Alguns destaques então aí do primeiro trimestre de 2020: 2.107 lojas em operação, foram 39 lojas abertas e 5 encerramentos. O market share aumentou, principalmente em São Paulo. A receita bruta da empresa cresceu mais de 25%. A margem bruta também teve aí uma pequena retração de 0,3 ponto percentual. O EBITDA aumentou aí mais de 36%. A empresa aí então nesse primeiro trimestre se encerrou com uma margem líquida de 2,9% e um crescimento aí de 44,8% no lucro líquido e uma geração de caixa livre negativa de 48 milhões. Então agora, para encerrar, eu vou fazer um gancho em relação ao setor da empresa, as operações da empresa e também para completar um pouco sobre o fluxo de caixa da empresa. Eu vou transcrever aqui, ler para você uma explicação da empresa explicando sobre o fluxo de caixa. Então presta atenção. Registramos um fluxo de caixa livre negativo de 48 milhões e um consumo de caixa total de 40 milhões no primeiro trimestre de 2020. Nosso fluxo de caixa operacional totalizou 91,3 milhões, tendo sido consumido integralmente pelos quase 140 milhões
investidos durante o período. Os recursos das operações totalizaram 306 milhões, equivalentes a quase 6% da receita bruta, enquanto um consumo de capital de giro de 215 milhões. Tanto o fluxo de caixa livre quanto o fluxo de caixa total melhoraram em relação ao primeiro trimestre de 2019 devido aos maiores recursos das operações e menores investimentos no período. É importante destacar que o primeiro trimestre sempre traz uma sazonalidade desfavorável do ciclo de caixa, enquanto o quarto trimestre é sazonalmente o mais favorável do ano, desta forma resultando em um relevante desembolso de caixa no trimestre. Dos quase 140 milhões investidos no trimestre, 78 milhões foram destinados à abertura de novas lojas, 21 milhões para reforma e ampliação de lojas existentes e aí 40 milhões em investimentos de infraestrutura. Então é uma empresa aí que vem investindo na abertura de novas lojas. O setor é bastante complicado, de margens baixas, pouquíssima diferenciação, afinal o mesmo remédio que a Raia Drogasil vende é o mesmo remédio que é vendido na farmácia do lado. Então você vai comprar onde está mais barato, o que acaba diminuindo a margem das empresas e elas têm que ganhar no volume vendido. Então por isso que a Raia Drogasil ela tem que se expandir, ela vem fazendo isso, vem aumentando seus lucros, que é bastante interessante. A empresa vem aí dando aula no setor de atuação dela, ela vem se expandindo, não tem muito mais para onde o que ela fazer também. Se ela não crescer, se ela não abrir novas lojas, com essa margem pequena, ela não vai conseguir se desenvolver muito, principalmente para essa baixa diferenciação, o varejo de remédios, né, através das farmácias, que é a fonte aí de receita primordial da empresa, não tem muita diferenciação. Se ela não fizer isso, ela não vai conseguir aí manter resultados crescentes. Então, está sempre se expandindo, buscando abrir novas lojas, expandir pelo território nacional. Apesar de já ser líder no setor, é algo que a empresa vai continuar aí fazendo para aumentar cada vez mais os volumes vendidos e, consequentemente, os lucros. Então, a gente consegue ver claramente aí que é uma empresa que tem já aí 1/3 das suas lojas ainda para se desenvolver, para chegar à produtividade máxima. É uma empresa que ainda está gerando caixa negativo. No primeiro trimestre gerou caixa negativo aqui, principalmente devido aos investimentos que a empresa vem fazendo, apesar de serem menor, tem essa sazonalidade do primeiro trimestre, mas eu acho que é uma empresa sim interessante. Você tem que entender das particularidades da empresa, do setor. É um setor com uma alta concorrência, preços baixos, margem apertada, então você tem que ter em mente isso daí e cabe a você se tornar sócio ou não, fazer uma análise mais completa, entrar no site relacionamento com investidores, ler os relatórios, ler os projetos da empresa, entender melhor sobre o negócio da empresa. É muito importante também ali visitar sempre as farmácias. Quanto mais você entender o negócio, melhor vai ser a sua decisão. Então espero que vocês tenham gostado desses pontos aqui rapidinhos e principais que eu trouxe. E qualquer dúvida você tiver, deixa nos comentários, compartilhe esse vídeo com alguém que se interesse por essa empresa ou que já invista na empresa para entender melhor sobre o negócio que ele está investindo. Deixe seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui na descrição está o link do meu e-book gratuito e o meu Instagram, onde eu posto conteúdo sobre investimentos todos os dias. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo e fui!